Hoje eu vou te mostrar algo que ninguém quer te ensinar. Como fazer uma animação do Among Us e ainda por cima usando só o seu celular. Isso mesmo, esse vídeo daqui é um tutorial completo, onde eu vou revelar um dos métodos que eu mais uso e que funciona muito para fazer animação no celular, animação mobile, né? Agora finalmente você vai conseguir fazer essa animação. E para te ajudar, eu separei o vídeo em 5 passos simples, onde eu gravei todo o processo de criação, imagina, desde o esboço até a pintura. Mas cuidado, porque no final do vídeo eu revelo algo que muitos animadores estão errando mesmo, que pode realmente estragar toda a sua animação depois de tanto esforço para animar. Então só vem comigo pra gente entender tudo isso. Salve, salve animador, Rasurado na área, e eu já estou no aplicativo de animação chamado FipaClip. O link para você baixar tá de graça aí na descrição, tá bom? Ele funciona no tablet, celular, Android e iOS, beleza? Só que antes de eu estar te mostrando aqui como que eu fiz esse processo de animação completo aqui, eu quero te explicar o porquê que eu disse que ninguém vai te ensinar isso. A primeira coisa que eu quero te dizer é que vale muito a pena você estar fazendo essa animação do jeito que eu tô te mostrando aqui no vídeo. Porque se você não conhece, Among Us é um jogo que viralizou muito alguns anos atrás, todo mundo tava jogando. E aí as pessoas que estavam fazendo animações no YouTube desse mesmo jogo, do jeito que eu tô te mostrando aqui, cara, os vídeos estavam tendendo a ter muitas visualizações. Tinha gente que passou de milhões de visualizações, tá? Realmente o povo gosta disso e se você tá pretendendo postar no YouTube vai valer muito a pena. Então, mais um ponto para você fazer realmente essa animação aqui. E quem assistiu o último vídeo do meu canal também sabe do que eu tô falando, porque que é tão viral aqui esse tema do Among Us, beleza? Mas como eu disse antes, o porquê que ninguém vai te ensinar isso, cara, é basicamente porque eu pesquisei. Cara, eu quebrei minha cabeça procurando na internet, no YouTube, algum tutorial de como fazer essa animação e eu não encontrei, cara, um tutorial completo, passo a passo, do jeito que eu tô te mostrando aqui. Cara, se você for lá e pesquisar, você basicamente vai ver somente speed art com uma musicona bem pesada atrás. O que é speed art? É quando o cara filma o processo de animação inteiro, mas ele não explica. Aí você assiste o vídeo inteiro, não entende nada, e aí quando você vai abrir o FipaClip pra tentar fazer a animação, você não consegue animar. Aí você fica triste, cara, mesmo, porque é ruim, né, isso. Mas pra resolver isso, é que eu gravei esse vídeo, tá bom? Esse aqui é o único tutorial no YouTube completo que ensina com paciência os princípios da animação e todo o passo a passo. Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender, você vai sair fazendo animação, cara. Eu garanto que se você seguir esse passo a passo aqui, tu vai conseguir fazer, beleza? Vamos lá, então pra tá te mostrando como é que eu comecei essa animação, eu vou clicar aqui no canto, ó, onde eu tô mostrando as camadas e vou desativar todas as camadas de cima, vou deixar só a de baixo ativa. E se você ver, ela é o esboço, tá bom? E já vamos para a primeira parte aqui do nosso vídeo, que é os esboços de pose-chave. Se você olhar aqui, ó, você vai ver algumas coisas, que a animação tá piscando, ó. Eu não fiz todos os quadros de esboço. Tem a animação dele parado atrás do outro, né, do personagem, o impostor atrás do tripulante, e depois a próxima imagem já é ele com o joelho flexionado, ou seja, uma pose de antecipação na animação. E daí, se você ver, vai passar vários quadros e daí vai aparecer ele com a boca aberta, entendeu? Então, por que é esboço de pose-chaves, galera? Basicamente, eu fiz só as poses principais que iam demonstrar como seria a encenação da cena. Então aqui eu não perdi tempo fazendo detalhes, quadros intermediários, ó, mostrei ele com a boca aberta, depois esse frame aqui é o frame que tá no thumbnail, né, onde ele perfura o tripulante ali para poder devorar ele. Então eu fui fazendo só as cenas, e você também deve fazer isso, tu vai criando só as partes que você tá imaginando que vai ficar legal na animação, não precisa perder o seu tempo aqui fazendo todo o processo completo, tá bom? Então eu entrei em outro projeto aqui só para me estar explicando para vocês o que significa esses esboços de pose-chaves, de uma forma bem simples, ó. Eu vou desenhar uma bolinha aqui e eu quero que a animação seja essa bolinha indo para essa direção, ou seja, que ela termine aqui. Então, o que eu faço? Eu desenho a primeira posição dela, que seria aqui, e aí eu pego e crio um novo quadro. Eu vou ativar a função cebola aqui, ó, que mostra, né, o quadro anterior aqui, e aí você desenha a bolinha futura, né, onde você quer que ela chegue. Ela ficou um pouco menor aqui, ó. Então a gente fez os quadros chaves, uma chave e esse aqui é a segunda chave, tá bom? Basicamente é isso que você vai fazer na sua animação do Among Us. Você vai colocar só as posições principais e não vai se importar com esse meio aqui, com essa rota que ela vai chegar lá, que depois a gente vai ver isso, tá? Então, galera, eu chamo isso aqui de esboço de formas, né? Você pode ver que eu uso forma simples para criar o nosso Among Us. Já copiei ele com um laço para poder utilizar o segundo Among Us da mesma forma. Fiz ele abaixado ali, que é a antecipação dele fazer essa mordida. E aí fui fazendo os esboços só com as poses principais, do jeito que eu falei para vocês, tá, galera? Se vocês estão gostando das dicas aqui desse canal, saiba que você pode se inscrever para não estar perdendo as próximas dicas, tá? Clica no botão se inscreva-se logo aí e venha fazer parte do nosso time, beleza?
Pessoal, agora a gente vai pro passo 2 dessa animação, mas antes eu quero te lembrar que tem um aviso no final do vídeo muito importante, tá bom? Porque é uma parte do processo onde muita gente tá errando e você precisa aprender para não tá arruinando o seu projeto. Então fica comigo aí para não tá perdendo, beleza? Mas a segunda parte desse vídeo é a chamada Line Art chave. Vou estar aqui ativando essa camada para tá mostrando para você. Eu vou desativar as outras camadas e vou deixar só ela ativa. Line Art, se você não sabe, é a arte final do seu desenho, ó. Perceba que aqui a gente vai tentar deixar com o máximo de qualidade possível, tá bom? Agora não é tão simples igual o esboço. Você vai fazendo realmente com paciência aqui para demonstrar aqui todos os detalhes da sua animação. Vou te mostrar agora aqui a parte do processo de eu criando essa line art, mas antes eu quero agradecer a esse pessoal aqui, ó, que pediu a sugestão desse vídeo de Among Us. Salve, forte abraço para todos vocês, tá bom? Se você que tá me assistindo tem alguma ideia ou uma sugestão, comenta aí embaixo que talvez você pode ser sorteado no futuro com algum tutorial igual esse massa, beleza? Galera, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam quando a gente tá fazendo essa line art é que você tem que criar uma segunda camada. Pode olhar ali no cantinho do vídeo que eu tô na camada 2. Eu também mudei a espessura do traço para fazer o dente um pouco mais fino. Tudo isso vai dando mais classe para sua animação, sabe? Aí você vai fazendo os detalhes ali sempre no capricho, que essa aqui é a arte final, tá? Lembrando que se você tá gostando do vídeo, eu não sou muito de pedir like, deixa o seu like aí, tá bom? Só por essa dica que já vale o seu gostei, beleza? Agora a gente chegou na etapa 3, que é uma etapa muito importante para você que quer aumentar a fluidez da sua animação e deixar os movimentos mais bonitos, tá? É uma etapa onde muitos estão errando também, que é a famosa quadros intermediários. Se você não sabe, basicamente quadros intermediários é os quadros que vão ficar entre os quadros-chave. Se você me acompanha aqui há mais tempo no canal, provavelmente você já tá careca de saber disso. Mas nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando uma outra forma que eu uso para fazer os quadros intermediários, que serve para maximizar a sua fluidez, ou seja, deixar ela ainda mais bonita e fluida, que eu usei aqui nessa animação, vou estar te mostrando. Bom, eu voltei aqui no exemplo da bolinha para estar explicando para você, porque é mais fácil, tá bom? Para você estar entendendo como funciona esse processo. Mas basicamente, gente, ó, se eu der um play aqui, ó, a bolinha tá saindo, tá teleportando de um lugar pro outro, tá bem bugada, né? E o que a gente precisa fazer é colocar mais bolinha aqui nessa rota, os famosos quadros intermediários entre as posições chaves. Então você vai criar um quadro aqui, apertar e segurar aqui embaixo, criar um novo quadro em branco, né? Aí você pode estar colocando uma bolinha aqui no meio, ou seja, você já adicionou um quadro intermediário. Agora já dá para entender que a bolinha tá passando. Mas se você quiser, você pode colocar mais quadros intermediários, ou seja, colocar aqui, ó, entre esse e entre esses dois aqui, a distância tá muito longa, você pode estar aqui colocando também. Eu vou criar um novo quadro e vou colocar aqui. Se você dar um play, ó, a bolinha já fica mais fluida. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então isso aqui é basicamente os quadros intermediários, para você estar entendendo. Galera, então se você notar que a animação ela tá bonita, mas ela tá bem bugada, ó, tá faltando os quadros intermediários. Então eu comecei a adicionar ali, ó. Perceba que o Fipa Clip Pro, a gente pode ver o frame posterior e o anterior, verde e vermelho ali, e você vai adicionando os quadros, bem fácil, entendeu? Então, pessoal, eu voltei aqui pra bolinha pra falar pra vocês. Essa parte aqui que a gente fez de quadros intermediários é a parte 1 dessa estratégia, tá? É os intermediários primários, ou seja, a gente colocou aqui as bolinhas entre os movimentos, tá? Só que agora a gente vai estar colocando o que eu chamo de intermediários secundários, só para você entender, tá? Agora, entre esses quadros, você vai estar adicionando mais quadros, só que em momentos específicos, ou seja, em momentos que você quer que desacelere ou acelere. Calma, não fique nervoso que você vai entender o que eu tô querendo dizer, tá? Essa animação, ela tá numa velocidade só, ela tá saindo e terminando numa velocidade só. Se você... Vamos supor, eu vou copiar aqui para não precisar desenhar. Vou copiar essa bolinha e vou criar um novo quadro e vou colocar aqui entre as duas. Tá vendo que eu coloquei aqui uma bolinha entre as duas? Se eu der um play agora, galera, parece que a bolinha começa mais lenta e depois acelera para lá, tá? Se você criar aqui mais um quadro entre eles, que é o que eu tô fazendo aqui, e colocar mais uma bolinha entre essas duas, vai parecer ainda mais, ó, na sua visão, que a bolinha começa lenta e depois fica rápida. Tá vendo? Ela começa, ela vai acelerando. Ou seja, a gente tá colocando aqui os quadros, os intermediários secundários, tá? E também isso aqui é um princípio da animação chamado princípio de ease in, ease out, que em inglês significa aceleração e desaceleração. Ou seja, entre as partes que você quer que a sua animação fique mais lenta, você vai colocando mais dessas bolinhas. Aqui no meio eu vou dar até uma esticadinha nela aqui para parecer que ela tá muito veloz. Aqui também.
E daí, se você quiser que ele desacelere, ó, vou estar mostrando aqui pra você. Você faz a mesma coisa, você cria um quadro entre esses dois, basicamente vai copiar a bolinha, colar e colocar entre essas duas. Mas o que você pode estar fazendo é criar um novo quadro aqui de novo e tá colando ela, que isso vai dar a sensação, a ilusão de que tá desacelerando. Você pode até colocar mais ainda, ó, mais um aqui, ó, só pra deixar a animação ainda mais fluida. Vou dar um play aqui agora pra você ver, ó. Tá vendo? A bolinha sai lenta, acelera e freia. Isso aqui é o princípio de aceleração e desaceleração. E agora eu vou estar mostrando aqui no projeto. Eu fui adicionando isso também no projeto do Among Us, pra com certeza aumenta mais a fluidez da sua animação. Então aqui não tem segredo, tá, galera? Eu fui adicionando mais quadros intermediários pra deixar a animação mais lenta em algumas partes. Mas se você tá gostando dessas dicas aqui e tá querendo mais dicas assim, saiba que eu tenho um grupo no Telegram, onde eu posto avisos, dicas, novidades lá que vale a pena você entrar. O link tá aí na descrição, tá bom? Clica aí e vem fazer parte do nosso grupo. Cara, a gente chegou na etapa 4 e se você acha que tem a ver com pintura dessa animação, você tá certo. Mas olha, presta atenção, tem uma coisa que você precisa fazer antes de pintar, que se você não fizer, a animação vai dar algum erro, cara, vai dar alguma merda. Não passa isso pra mim, moleque! E pra você ter uma ideia, isso aqui que a gente vai fazer tem a ver com aquele erro que eu disse que no final do vídeo eu vou te mostrar, que muita gente tá fazendo e tá bugando a animação por causa disso. Então só presta atenção aqui que você vai entender. Basicamente, o que você vai fazer antes de pintar essa animação é clonar a camada de line art, ó. Vou estar te mostrando aqui, ó. A camada 2 aqui no meio das camadas, ela é a camada de line art. Se você puxar pra esquerda aqui, vai aparecer as funções aqui, ó. Um cadeadinho que é pra bloquear a camada e no meio ali tem uma função chamada que é copiar. Ou seja, você vai copiar ela e eu já fiz isso, ó. Eu tenho uma camada aqui que o nome dela é camada 2 cópia da cópia, que tá aqui em cima, presta atenção, ó. Essa camada 2, se eu pegar o laço aqui e mostrar pra você, ó, você vai ver que ela é uma cópia da line art, ó. Ou seja, eu clonei uma camada novamente. Eu já vou estar te mostrando aqui em vídeo como que eu fiz esse clone aqui da camada, porque vai ser muito importante, tá? Você faz isso sempre antes de colorir. Então pessoal, como eu disse pra vocês, eu comecei copiando a camada de line art, né, pra virar a cópia dela, a camada 3 ali, só que eu voltei pra camada 2 e com a ferramenta balde de tinta comecei a colorir. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu ensino como colorir mais rápido, tá bom? Vale a pena você assistir. Mas pra mim saber que você chegou até aqui no vídeo, comenta @FipaClip. Isso vai fazer o FipaClip me notar e quem sabe até patrocinar esse vídeo, e eu vou dar um coração pra quem comentar isso, porque eu sei que você tá acompanhando os vídeos até o final, tá bom, meu amigão? Finalmente a gente chegou na última etapa desse vídeo e realmente, pessoal, é aqui onde muitos estão errando. Então você precisa aprender isso para não estar arruinando o seu projeto, tá? E olha que tem gente que nem é iniciante, mesmo assim tá tendo problema na hora de fazer esse processo. Eu já vou estar te mostrando tudinho aqui, todo o passo a passo, mas antes eu preciso falar com você que tá gostando de animação, tá gostando das dicas do canal, mas você tá querendo aprender um método mais fácil e mais rápido de fazer animações, porque você tem o sonho de criar um canal no YouTube, ou você tá querendo criar um anime, uma série animada, quer fazer animação stickman, cartoon, qualquer estilo. Cara, eu te apresento o método Anima Fácil, tá bom? O método Anima Fácil é um treinamento onde ele tem mais de 100 aulas, que tem vários processos de animação que vai te ajudar a fazer qualquer animação que você queira, todos os processos. Essas 100 aulas para você assistir, tá fazendo, chega no seu celular, no seu computador, tá pelo e-mail, é muito rápido e mesmo que você seja criança, você pode participar, tá bom? Mas eu não vou estar falando muito sobre ele aqui, porque eu consegui um link em promoção, cara, com super desconto para você tá conseguindo ele mais barato, e eu gravei um vídeo de como você faz para poder tá conseguindo ele. Eu deixei aqui abaixo na descrição, então depois desse vídeo você desce e clica no link lá do Anima Fácil e assiste o vídeo para tá entendendo tudo, como tá participando, como tá adquirindo, beleza? Mas voltando aqui pro vídeo, a etapa aqui que todo mundo tá errando muito, cara, é no sombreamento da animação. Eu tô aqui no processo das bolinhas novamente para poder tá te explicando, mas antes, a primeira coisa que você precisa entender é que o FipaClip, ele é um aplicativo limitado. Mesmo ele sendo bom e eu trazendo vários tutoriais aqui no canal, ele não é tão completo como os aplicativos do computador. Tem outros aplicativos no celular, igual o Ibis Paint, que para pintura realmente eles são bons, mas por ele ser limitado, muitas pessoas estão tendo dificuldade em como fazer um sombreamento. Deixa eu dar um exemplo aqui para você, ó. Vamos supor que você queira pintar aqui o seu personagem, essa bolinha aqui é o Among Us, é o personagem que você quer pintar, entendeu? Se você pegar aqui a sombra, vamos pegar um traço mais escuro para fazer a sombra dele. Aí você pega e faz aqui, ó, o traço da sombra. E depois você pega o balde de tinta e você vai pintar, ele vai pintar a bolinha inteira, cara. Olha esse bug aqui, ele não vai pintar só a sombra, entendeu? Ele pinta toda a bolinha. Eu não tô louco! Aí você fala, ah, Rasurado, é simples, é só criar uma nova camada aqui.
Ó, criei uma camada 2 e agora aqui eu pego e faço o traço e, bom, posso pintar. Ah, bom, se você clicar aqui com o balde, ele vai pintar a tela inteira, ó. Outro bug aqui, ó. Então tem gente que tá quebrando a cabeça e tá estragando a animação deles. Estão pintando tudo de forma errada por não saber fazer esse sombreamento. E eu vou estar te falando aqui o seguinte. Vocês lembram que na etapa 3 desse vídeo aqui, não, na etapa da pintura, eu falei pra vocês copiar a line art antes? Então agora que vai ser muito importante, ó. Deixa eu estar excluindo essa segunda camada. Ó, essa aqui é a camada de line art 1 nossa. Você vai lá na camada aqui dela, arrasta para a esquerda e copia. Vai estar escrito camada 1 cópia. Então temos duas line arts agora. Aí você pode voltar na primeira line art e tá pintando aqui, ó, a sua bolinha, né? Aí você vai na segunda line art e você pega e o traço mais escuro, divide ele aqui agora, pega o balde, né? E agora sim você pode fazer o sombreamento, ó. Tá vendo? Agora você conseguiu fazer o sombreamento da sua bolinha aqui, ó. Muito top, tá? Mas uma coisa que eu fiz, galera, realmente no vídeo lá, eu adicionei uma terceira camada de line art. Sabe por quê? Pra tá sumindo todas essas bordas aqui, ó. Tá vendo essa borda aqui, ó? Ao invés de eu ficar desenhando por ela, o que que eu fiz, ó? Deixa eu copiar esse aqui, ó. Vamos supor que eu criei uma terceira camada que eu tinha clonado a line art também. Aí eu peguei e coloquei ela em cima aqui, ó. Aí pronto, galera, agora a gente tem uma bolinha com sombreamento e ainda ela tá sem interferir na line art, ou seja, ela tá muito bonita. Precisou de 3 camadas para fazer isso. Então, da mesma forma que a gente fez nas bolinhas, eu fui lá e copiei novamente a última camada, só que eu voltei para a camada de baixo e comecei a fazer o sombreamento. A gente geralmente usa um roxo escuro para poder fazer a sombra e depois é só diminuir a opacidade da camada que vai ficar tudo legal, tá bom? Se vocês verem também, no olhinho dele eu comecei a fazer a vidraça dele ali, uma sombra no cantinho, e também comecei a fazer o brilho dele de branco, porque tudo isso faz parte da camada de luz e sombra, tá, galera? É bem legal essa dica. Olha, mas vamos recapitular as 5 etapas que a gente fez nesse vídeo para garantir que você aprendeu, tá bom? Se você não lembra, a primeira etapa a gente começou com um esboço. Eu vou estar desativando as outras camadas para você ver, e basicamente foi esse esboço de poses chaves aqui, ó. Perceba que a gente fez só as posições principais. Depois, a gente criou a camada de line art por cima, ó, do jeito que eu tô te mostrando aqui. A gente criou todas as poses chaves em line art e depois a gente começou a criar os quadros intermediários em line art também, ou seja, a língua dele crescendo aqui, ó. A gente fez todo o processo para a animação ficar fluida. Depois a gente teve a etapa de pintura, né, que do jeito que você está vendo aí, a animação está colorida, só que depois da etapa de pintura, a gente fez a cópia aqui da camada da line art para a gente poder fazer o sombreamento, e o resultado ficou assim, né? Já vou te mostrar aqui como ficou o resultado dessa animação, até coloquei um efeito sonoro, vai ficar bem bacana, mas eu quero que você imagine o trabalho que deu para produzir esse vídeo, tá bom? Mas uma forma de você estar pagando todo esse trabalho que eu fiz é deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para os seus amigos aprender a fazer também, tá bom? Compartilha aí pra galera e eu vou ficar muito grato mesmo. Mas sem enrolação, vamos ver o resultado dessa animação aqui, tá bom? Vamos lá, em 3, 2, 1, já! Cara, comenta aí o que você achou dessa animação. Eu particularmente gostei muito. Claro que eu tenho muito que evoluir ainda, mas o resultado ficou bem legal. Ah, e não esquece que eu deixei abaixo do vídeo um link para a aula onde eu explico mais sobre como conseguir a promoção do curso Anima Fácil, tá bom? É só você clicar aí, e o link pro grupo no Telegram também, se quiser participar. Agora aqui na tela eu vou estar deixando 2 vídeos. O primeiro vídeo é como um cara conseguiu bombar o canal dele com o vídeo do Among Us, tá bom? Vale a pena você assistir. E no outro eu vou estar deixando um vídeo de um tutorial como você pode melhorar o seu traço com o dedo no celular para fazer ótimas animações. Forte abraço e falou!